esse limite está dado já. Ele esbarra sistematicamente nesse limite. Essa é a causa da crise. Não é que a primeira etapa teve uma causa, a segunda teve outra causa. Não. A crise toda, ela é baseada nesse problema. Não há como manter a lucratividade do capital. Por que a primeira etapa engloba todo um período que tem muitas idas e vindas? Por que essa divisão? Primeira etapa até 45? Porque, à medida que a crise avança, as etapas elas se tornam cada vez menores. E essa etapa aqui ela tem uma peculiaridade que não precisaria explicar. Ela, na verdade, quase que um intervalo, um fôlego que o capitalismo teve no meio da crise. Por isso que eu coloquei essas duas... Você vê que são duas linhas, né? Segundo a burguesia, a etapa vai de 45 a 75, são 30 anos. Na realidade, a análise correta é que ela vai de 48 a 67. São 19 anos. Então, quer dizer, ela é uma etapa, em comparação com a primeira, que é um amadurecimento da crise e tal, ela é extremamente curta. Mas esse período de crescimento é bom, a diferença que é maior, mas de 18 a 29 não seriam as coisas semelhantes? Não. Só que lá a especulação financeira que é crescimento. Não, porque a crise ela evolui constantemente aqui, não é um verdadeiro crescimento econômico. E aqui é período? Aqui houve um crescimento econômico real. A gente tem que ver por que houve esse crescimento econômico, como ele aconteceu. Seria a partir do desenvolvimento da indústria? Não. Aqui? É. Não, é mais complicado que isso. Não. Aqui também os países estão todos industrializados. Não sei se está claro. Acho que, não sei se é a mesma dúvida, mas por que se fala primeira, segunda e terceira etapa? O que marca cada uma das etapas? Por que separar as coisas assim, não... Porque a crise ela vai até a liquidação de todo o capitalismo europeu. Então, mas tem algum problema central que é o eixo de cada uma das etapas? O problema central é o esgotamento de um determinado processo. Você tem aqui um processo que vai em crise, até que explode tudo na Segunda Guerra Mundial. Você tem todo um conjunto de fenômenos políticos que a gente precisaria também acrescentar no debate. E a partir daí você abre-se uma nova etapa. Quer dizer, melhorou ali. Deu novas condições, ele cresceu e explodiu de novo. Tá? Então, aqui, na verdade, o que a gente tem é um auge especulativo. Por exemplo, uma coisa que a gente deve saber, os próprios economistas burgueses concordam com isso, mas eles ocultam. Eles consideram assim, a partir de 75, não há crescimento. As economias estão estagnadas, entendeu? Aí o cara fala assim, bom, mas não teve um período positivo de riqueza? Teve, mas não é um crescimento verdadeiro. Não é um crescimento no sentido de um robustecimento do sistema capitalista enquanto tal. São ganhos artificiais, especulativos. Essa etapa se caracteriza por isso também. O impasse na produção desviou-se para a Bolsa de Valores e o mercado especulativo, que levou a uma crise maior. Em vez de se resolver o problema, aprofundou a crise. Você entendeu? Então, quer dizer, então faz parte da mesma etapa. Quer dizer, é uma subetapa dentro daquela etapa. Aqui também, em 1967, começa a aparecer os sinais da crise de novo, crise aguda. Eu tinha uma pergunta, que é a seguinte, em relação a essa questão entre 17, assim, não sei se é mais correto dizer assim, que a gente pode falar que houve crescimento já a partir de 18, quer dizer, ou só a partir de 23, quando se fecha a crise com a derrota da Revolução Alemã. Teria havido, de fato, algum crescimento do capitalismo nessa fase, entre 18 e 23? Ou somente, a dúvida é essa, porque sempre na discussão internacional, quando a gente assim, se discute na discussão internacional, que com a crise da derrota da Revolução Alemã, se fechou um ciclo, tá certo? Onde a União Soviética ficou isolada de fato. A perspectiva da Revolução saiu do horizonte a partir de 23. A gente pode falar que entre 17, 18 e 23 houve algum crescimento, ou esse período ainda é
Não, na verdade não houve recuperação. O importante da etapa é o seguinte: os mesmos fatores que operavam antes continuavam operando. Não houve nenhuma reestruturação real. Isso é importante para distinguir a etapa. Você precisaria ter mudado os fatores dinâmicos que estão operando. Quer dizer, a etapa ela se colocaria, vamos dizer assim, para usar uma analogia, numa determinada engrenagem. Você teria que ter mudado essa engrenagem para dizer que é uma etapa nova. As alterações que aí acontecem são sobre a mesma base. O que você fala, aqui a gente tem que distinguir o negócio que você falou. Você colocou o ano de 1923. Para a etapa política, né, o ano de 1923 seria mais importante do que essa conceituação aqui. A gente teria que dividir de 17 a 18, de 18 a 23, né, o ano de 1923, de 23 até 1928, 29. Aí teria várias etapas políticas diferentes, porque a etapa política é logicamente mais curta. Depende do fluxo e refluxo da revolução, da mobilização das massas, da crise dos estados, é outra coisa. Tem a ver, lógico. Uma está que nem um sanduíche colada na outra, você entendeu? Mas não é a mesma etapa. O sinal, claro, de que a etapa se fecha em 68, eu estou tentando explicar um negócio, mas eu estou vendo que o pessoal tem outras incompreensões, né? Se tiver, não tem problema. Coloque. O sinal claro de que a crise começa em 67 é o ano 68. Teve o Maio francês, a mobilização nos Estados Unidos. Aí começa uma nova etapa de crise. Essa nova etapa de crise é como a etapa que precedeu a Primeira Guerra Mundial. São os sinais da crise que vão se agrupando até a abertura total da crise. A crise se abriu, na verdade, também não foi em 75, foi em 73 e 74. E a partir de 73 e 74, abre-se uma nova etapa. Quer dizer, de um ponto de vista geral, nós devemos distinguir três etapas. A que vai até 1945, que forma um período contínuo de crise, onde a crise vai aumentando, ela não muda de direção. Ela passa por vários estágios e vários acontecimentos, mas ela não muda a direção dela. Ela vai para uma crise total em 1945, que é a Guerra Mundial. Aí nós temos o período pós-guerra, onde a sociedade está exaurida e se lança numa reconstrução, porque também não houve um desenlace no sentido da passagem do capitalismo para o socialismo. Em 1948 começa a recuperação europeia, que dura até, como coisa contínua, até 67, se começa a se abrir a nova etapa de crise, que se abre plenamente em 73. E de 73 até aqui, a gente continua na mesma etapa. Rui, a motivação da crise, você falou que é a defasagem entre o que é produzido e o que é consumido. Isso é exatamente o que se ensina na escola sobre a superprodução? Superprodução, é uma crise de superprodução. Uma dúvida que ficou assim, de 48 a 67, o que sustenta essa estabilidade? Não, vocês vão explicar. Vai explicar, tá. Eu estou indo por partes. Primeiro, procurar marcar as etapas, quais são, depois vamos analisar cada uma delas. Só para entender melhor essa primeira etapa. O encerramento de uma etapa representa que, de alguma maneira, o capitalismo conseguiu superar com novos mecanismos de funcionamento a crise precedente, é isso? Esse é um debate que a gente teria que fazer aqui. Para algumas pessoas, né, principalmente essa extensão da ideia de que o capitalismo é um sistema reciclável, teria sido uma superação.